Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje a gente vai aprender alguns cuidados que a gente tem que ter com o fator de produtividade que a gente aplica no HH disponível da nossa mão de obra, né? Então, alguns vídeos atrás aqui no clube, né, no nosso YouTube, nosso canal, eu falei sobre fator de produtividade, falei sobre cálculo de backlog, etc, 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 etc. E o fator de produtividade nada mais é do que o tempo realmente trabalhado, né, ou o tempo realmente apropriado em ordens de serviço, sem os desperdícios, né. Seria o tempo, que agrega valor e o tempo inerente para realizar um trabalho. E aí a gente precisa fazer uma correção, né, que em alguns casos eu chamei também de fator de correção, porque eu prefiro usar fator de correção do que fator de produtividade, para aplicar na nossa mão de obra, no nosso HH disponível, né, nos nossos técnicos executantes. Então, se tu trabalha em PCM, teu planejador ou programador, ou supervisor, ou encarregado de manutenção, coordenador, tu tem que conhecer isso, tu tem que saber que também existem ponderações importantes a serem feitas em relação à estimativa do tempo de trabalho, porque se tu não fizer isso, o teu fator de correção ou fator de produtividade que tu vai aplicar na tua mão de obra vai te trazer problema, vai dar tudo errado, legal? Então, antes da gente iniciar, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos lá então. Cuidado com o fator de produtividade na manutenção. Então, a gente tem várias definições na literatura a respeito de fator de produtividade. A gente tem tempo de mão na chave, né, conhecido como Iron Time também, que é o tempo realmente executando o serviço, mas eu, na minha experiência, eu já vi isso ser calculado de várias formas. Eu já vi ser calculado por empresas de consultoria de TPM para medir a produtividade da manutenção, verificando serviço a serviço, só o trabalho que realmente agregava valor, eles utilizavam a teoria da medição de produtividade de operacional. Bom, ele usava a teoria da agregação e não a agregação de valor. Então, quando tu vai medir isso na produção, por exemplo, trabalho manual junto com trabalho de máquina. Isso aqui agrega valor, isso aqui não agrega valor. Ah, TR, TRF, troca rápida de ferramenta. Né? Teoria bem interessante, né? Saber o que agrega valor e o que não agrega valor no trabalho que tu está executando. Só que eles faziam isso aplicado à gestão de manutenção. Gestão de manutenção não, a trabalhos de manutenção. Então, por exemplo, tem que substituir o rolamento. Soltar a NR12 não agrega valor, né? Mas é uma tarefa inerente. Então, isso é um estudo de manutenabilidade também. Então, quão fácil é tu conseguir dar manutenção no equipamento? Quão fácil é tu conseguir realizar aquela tarefa? Bom, só que existem alguns problemas, né? Às vezes, para te conseguir aumentar a agregação de valor das atividades, tu precisa fazer redesign, mexer no projeto dos equipamentos. Então, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar à questão de esse tipo de medição não serve para te calcular o fator de produtividade, o fator de correção que tu tem que aplicar no teu HH disponível. Por quê? Porque ele é muito específico, né? E ele não te ajuda em nada. Então lá, normalmente, quando faz esse tipo de estudo de produtividade, né, dentro do TPM, tu vai ter lá 20% de agregação. E aí, a agregação de valor, e eles vão chamar isso aqui de produtividade, que não é verdade. Dentro da manutenção não é verdade. Dentro da produção, pode ser, sei lá, mas dentro da manutenção não é. Então, eu já vi calcular dessa forma. Eu já vi também calcular por período, que eu calculo também por período, que é pegar e acompanhar o dia inteiro do técnico para entender quanto tempo ele está realmente trabalhando. Né? Então, fica uma pessoa acompanhando o técnico e vendo o tempo que ele leva daquelas 8 horas que ele tem ali disponível na empresa, né? Quanto tempo ele fica executando tarefas, quanto tempo ele fica esperando, quanto tempo ele fica para ir no banheiro, etc. E isso vai te fazer um cálculo depois transformar em porcentagens, né? Já fiz assim também. E já fiz também com acompanhando uma tarefa. Então são dois tipos de mapeamento de produtividade da manutenção, um por tarefa e um por período, tá? Então aqui já vamos botar aqui, ó, tarefa e por período.
Período. Legal? Esse por tarefa pode ser esse do tipo do TPM, ou esse do outro tipo aí que eu fiz, que era acompanhar o dia a dia, apontando o que ele estava fazendo dentro de categorias pré-determinadas. Ah, tá executando a tarefa. Tá liberando equipamento. Tá bloqueando equipamento. Tá aguardando bloquear equipamento. Tá, e aí tu vai criando categorias, tá? Esse do TPM, tá? Agrega valor ou não agrega valor? Agrega valor. E por período, tu acompanha as 8 horas do cara. Né? E esse aqui eu acho que é bem interessante. Acompanhar as 8 horas do cara. Legal. Mas não é só isso. Tem mais um. Qual que é o outro? Ah, eu vou indo de forma meio desorganizada aqui, mas é a vida. Né? Vocês vão roendo essa massinha aí. Um outro é o seguinte, o outro é pela apropriação de mão de obra, que eu já ensinei o que é no canal. Né? Então, eu tenho lá HH de um colaborador apropriado de mão de obra de 80%. Do HH dele está apropriado de mão de obra. Tem outro que está 75%. Tá? Beleza. Isso aqui é um indicativo de que mesmo que, óbvio, que todo o tempo que o cara apropria, que ele bota lá na ordem de serviço, não é tempo trabalhado, mas tu já sabe que, com certeza, 20% do tempo dele já não trabalha, né? Porque não está apropriado em ordem de serviço. Né? Então, isso aqui é também uma maneira de tu identificar quanto tem de perda, né? Sem fazer um estudo. Então, não vai precisar ter alguma pessoa acompanhando, né? Alguma pessoa do PCM, um analista acompanhando, né? Para medir a produtividade. Não precisa. Então, também tem um ponto que algumas literaturas dizem que, e tem sentido, né, obviamente, né, que essas medições de produtividade, geralmente elas estão erradas, porque quando tu diz que vai medir a produtividade do cara, automaticamente tu dá um sinal para ele ser mais produtivo. E aí tu tem um número que não é tão confiável. Bom, feita essa introdução, qual é o cuidado que tem que ter? O cuidado que tem que ter é o seguinte, ó. Independente do tipo de estudo que eu fiz, né, para definir o fator de produtividade, ou o fator de correção, né, então, ou FP, quando tem um estudo de produtividade, ou FC, quando tu tem um estudo também, de certa forma, de tempo de serviço, em ordem de serviço, eu prefiro usar isso vai estar variando aqui entre 0,7 a 0,75 ou, em alguns casos, 0,6 a 0,7. Isso depende muito de quem que tu está medindo, da rotina, dos tipos do teu equipamento. Não tem como eu pegar nacional. Isso é uma coisa que acontece muito, né? É por isso porque a gente é cego e a gente quer ter alguma coisa para se agarrar. O índice nacional é 0,65. É só um parâmetro. É um parâmetro que, bom, tem sentido? Não sei, para ti não tem sentido nenhum, né? Tem empresas onde o tempo logístico ele acaba tirando a capacidade das pessoas de serem produtivas. Elas fazem muitas ordens de serviço de pouco tempo, mas consequentemente tem muito deslocamento. Né? E aí, vai fazer o quê? Então tudo claro, obviamente. Esse estudo por período pega esse tempo logístico, né? O cara está aqui numa OS, aí saiu dessa OS, foi para outra OS, saiu dessa OS e foi para outra, e esse aqui é tempo logístico, né? Tempo que ele está se deslocando para um lado para o outro, etc. Tem tempo logístico entre ordens de serviço e tem tempo logístico também, que não deveria, salvo se for no pré-trabalho, né, e no pós-trabalho, alguns autores consideram assim, né? Eu chamo de mobilização e desmobilização, pegando um pouco da linguagem do gerenciamento de projeto, salvo se for, né, na mobilização e na desmobilização, mas isso tem tempo logístico no meio do trabalho, o cara esquece uma ferramenta, vai lá e pega, etc. Então, às vezes no estudo é interessante para te entender isso, porque o estudo, ele pega também a falta de planejamento da própria execução, né, de planejamento de como executar aquele trabalho. Então, tu tem o FP e o FC, tá? E eles vão querer dizer quase que a mesma coisa, né? Quase que a mesma coisa. Geralmente o FP se usa quando tu tem um estudo de produtividade e o FC usa como tu está fazendo uma correção, né, do teu HH disponível nominal para te realmente ter algo mais aproximado da realidade. Sabe que o cara não trabalha 44 horas semanal, tá entendendo? Sabe que ele não trabalha 220 horas semanal. Ah, mas como é que eu vou entender isso? Olha meu vídeo aqui, eu tenho uma aula sobre isso.
aqui no canal, dá uma procurada aí que tu vai achar. Legal? Tá, mas aí beleza, tá, vamos lá. Tá desenrolando aí. Tô não. Bom, tá e daí? E daí é o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho na minha equipe 100 HH disponível na semana. Não me pergunta como eu cheguei nesse número. Isso aqui é só para simplificar o cálculo, para ficar mais fácil para mim. Aí eu, disponível nominal. É nominal, né? Não é real. Né? E nem quando eu aplico o fator de produtividade eu estou dizendo que é real. Vocês vão me entender, vamos lá. Aí eu digo, mas eu sei que esse pessoal não vai trabalhar 100 horas, né? Eu não posso dizer para o PCM, e o PCM também não pode entender assim, que está 100 horas disponíveis, né? 100 HH disponível, na realidade. Eu sempre esqueço de botar o HH. 100 HH disponível, né? Vamos botar que seja 2 pessoas 50 horas por semana. Dane-se. É isso aqui. Então, como é que eu cheguei nesse cálculo? 2 pessoas, 50 horas. É igual a 100 horas. Beleza. 100 HH. Tá, 100 HH. Beleza. Bom, mas ele não tem 100 HH. Eu sei que o pessoal não vai estar disponível, né? Para um pouquinho mais cedo para ir para o almoço, para um pouquinho mais cedo para voltar, é isso aí. Né? Tem tempo aí para ir no banheiro, etc. Eu sei que tem uma improdutividade inerente. E aí eu vou aplicar aqui meu fator de correção. Né? E esse fator de correção, ou fator de produtividade, vou aplicar aqui um 0,75. Aí eu vou multiplicar, né? Então, meu 100HH por 0,75. O resultado vai ser que eu vou falar lá, né? HH, cara. Sempre esqueço de escrever. Desculpe, perdão. Que eu vou ter 75 HH disponível. Tá? Olha, me programa aí 75 HH, não vai me programar aí 100 HH aí que não. Bruno, mas tu tem 100 HH? Não tenho. Não tenho. Tem 75. Tem uma perda aí. Legal. Ok, tá? Tem uma perda. Mas agora que tu vai entender onde eu quero chegar. Aqui eu tive uma perda de 25%. Né? Com 25%. Perdi 25%. Né? Perdi. Já está entregue. Né? Não sei onde é que foi, mas já perdi. Só que o que eu tenho que ter atenção? Eu tenho que ter atenção como são estimados os tempos de trabalho. Porque quando eu digo para o ser humano lá, olha, eu tenho 75 HH disponível, ele vai lá e vai olhar as ordens de serviço dele. Aí ele vai ter lá a ordem, vou até apagar isso aqui para organizar um pouquinho. Eu tenho aqui 75 HH disponível. Aí lá o planejador, né, programador, né, vai organizar as ordens, né? Aí ele vai colocar lá, bom, eu tenho esse serviço aqui na máquina A, né? Eu tenho serviço aqui na máquina B, eu tenho serviço aqui na máquina C, eu tenho serviço aqui. Beleza, tá? Esse aqui eu vou precisar de 2 caras, já tá lá no planejador, já fez para ele, né? Teoricamente deveria. E qual é o tempo de serviço aqui? O tempo de serviço aqui é 2 horas, 2 pessoas, 4 HH. Então vamos incluir na carteira esse aqui. Aí esse aqui é 2 pessoas, 5 horas, 10 HH. Vamos incluir na carteira, aqui já temos 14. Né? Vamos lá. Esse aqui é 2 pessoas, 20 horas, vamos ter aqui 40 HH. Quando a gente já tem aqui 54, tem que chegar certo lá. Esse aqui é 2 pessoas, meia hora, 1 HH. Aqui já tem 40, 50, 55. Tá, e esse aqui, esse outro serviço é 2 pessoas. Me ajuda, peraí, 50, 55 mais 20 é 10 horas. Aqui é 20, tá? O problema desse que eu tô usando aqui, eu não consigo apagar só isso aqui. Me vi o que eu vou fazer. Tô mal de ferramenta, preciso melhorar, né? Mas beleza. Aí agora o planejador vai lá, ele vai calcular aqui, ó, 10 mais 40 dá 50, mais 20 dá 70, mais 1 mais 4. Tá lindo.
75 HH. Fechamos a carteira. Fechamos a carteira dessa equipe aqui com quantas ordens de serviço? 1, 2, 3, 4, 5 ordens de serviço. Então, 5S, né? 75 HH. Show. Beleza. Tá, mas o negócio é o seguinte. Eu tinha que mudar a cor desse negócio agora. Aqui, agora sim. Como é que ele chegou nesse tempo aqui? Essa é a grande questão. Reflita você aí, como ele chegou nesse tempo? Como é que ele estimou esse tempo? Será que nesse tempo aqui, que ele estimou, já não está embutido a perda de produtividade? Será que nesse tempo já está embutido os 25% que eu tirei? Porque se já tiver, o pessoal não vai levar 2 horas para fazer serviço. Vai levar, eu aplicar um fator de 0,25 aqui, papapá, 0,75, vai dar 70, 140, 150. Então aqui na realidade vai dar 1 hora. Para. Deixa eu fazer esse cálculo certinho. Não, vou pegar aqui. Vou aplicar o fator de. Se já está aplicado aqui, na realidade esse serviço não é para 10 horas, esse serviço é para 7,5 horas. E aí tu aplicou 2 vezes o fator de correção, 2 vezes o fator de produtividade. Então, qual é a regra? O que tu tem que entender para a gente encerrar? Tu tem que entender que como são estimados os tempos de serviço. Se o tempo de serviço já é estimado, levando em consideração essa perda de produtividade de 25%, de 20%, de 15%, né? Que sempre vai ter, não estou dizendo que não tenha, mas estou dizendo que tu está sobrecarregando, de certa forma, a tua programação de improdutividade. Por quê? Porque ao invés de ser 100 disponível, eu já estou considerando 75. Ao invés de ser 7 horas e meia, eu já estou considerando que vai levar 10 horas. Entendeu? E o que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer que no final das contas o pessoal vai fazer na semana dele, na S14 lá, né? O pessoal vai fazer a 5S e vai ficar parado. Vai ficar improdutivo, vai ficar ocioso. Dependendo do grau de precisão da tua programação, que tu não consiga reprogramar ou adicionar mais coisas na programação, etc., que é uma quebra de programação, vamos lá, né? Pode acontecer, ou teu encarregado não puxa, né? Ou o teu supervisor de execução não puxa mais ordens de serviço, vai ter improdutividade, o pessoal vai ficar parado. Então, tu tem que entender que não é só o fator de correção, e esse é o cuidado que tem que ter. Tem que entender que também tem o tempo estimado do trabalho, né? E essas coisas, elas têm que conversarem, né? Eu não posso ter, eu já boto já tiro um HH que está disponível por improdutividade da equipe por N motivos, né? Suponha que eu não saiba quais são, mas eles existem. E eu vou lá e coloco uma gordurinha em cada trabalho, que eu acho que tem que colocar, não estou dizendo que não tenha. Quanto mais ineficiente é o trabalho isolado da execução, isolado do planejamento e também integrado dos dois, mais gordura tu tem que ter, porque mais problema vai dar, né? Mas tu não deveria acontecer isso, tu tem que evoluir para isso ir melhorando. Mas eu acho que tem que ter uma gordurinha de segurança, isso é normal, a gente sempre aplica dentro da manutenção. Então, se o trabalho, esse trabalho ele leva 2 horas, não leva 2 horas e média. Vai levar 3 horas, vai levar 1 hora e meia, vai levar às vezes 4 horas, dependendo da situação. Trabalho de manutenção, mesmo que eu tenha um bom diagnóstico, mesmo que eu saiba tudo o que tem para fazer, sempre tem surpresinha. Mas eu também não posso criar uma super improdutividade, né? Que eu já coloco a improdutividade da equipe, mais improdutividades que vão acontecer dentro do tempo de execução das ordens de serviço. E eu vou causar, uma ociosidade planejada, né? Que é o nome para isso que eu acabei de criar. E vocês vão gravar aí, que eu vou escrever aqui, ó. Ociosidade planejada. Eu já tive até a ideia de criar agora um post no LinkedIn sobre isso. Legal?
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse modelo, assim, que eu vou fazendo aulinhas curtas, que não é curta, né? 20 minutos. Comentem aí, curtem o canal, compartilhem com seus amigos que trabalham no PCM ou na execução, que não saibam disso. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.